Bolsonaro, mais uma vez em público, foi acossado. Olha só aqui, ó, o cara falando pra ele, a papuda te espera, ó. Jovens escreveram, só aí dá mais de 2 milhões de votos pro outro lado. Presidente, como é que foi esse reencontro? E o cara grita ainda, cadê o datapovo do Bolsonaro? E eu quero mostrar pra você detalhes dessa entrevista, porque o Bolsonaro parece meio dopadão, parece estar com a língua meio mole, meio solta, uma coisa bem esquisita. Haja vista que nós vamos ter manifestações agora, no próximo domingo, e há um temor do PL que o Bolsonaro fale alguma besteira, então pode ser que tenha aumentado ali a dosezinha do remédio, porque há o temor que o Bolsonaro fale alguma bobagem, e há também o temor que o evento seja um fiasco. Eu acho que vai ser. Bolsonaro falou em 1 milhão, o PL tá falando em 400 mil, eu acho que não vai dar 100 mil. E é bom controlar a boca do Bolsonaro mesmo, porque na semana passada ele falou uma bobagem, ele falou que ele era informante dos Estados Unidos. Como assim, na época que ele era presidente, ele era um informante? O PT falou pra PGR investigar, e tem que investigar o Bolsonaro. Porque ele não pode, mas a gente considera o Bolsonaro um paspalhão, mas ele era presidente, ele é um ex-presidente. A gente não pode simplesmente relevar tudo que ele fala, ele tem que dar uma explicação. Que tipo de informação você passava para os Estados Unidos? Ué, e a nossa soberania? Olha, Bolsonaro tem que ser punido no tribunal, no Supremo Tribunal, e também no Supremo Tribunal Militar, para perder todas as prerrogativas que ele tem como militar, para ele ser também um ex-capitão ou um ex-militar. A única coisa que ele não deixa de ser, né, que ele não vai ser, é ex-corno, porque isso é inerente a ele. Você vai colocar 3 pontos nos comentários. Primeiro, Bolsonaro tá dopadão em preparação para a manifestação? Segundo ponto, as manifestações serão um fiasco ou não? E terceiro ponto, a PGR tem que investigar essa fala do Bolsonaro? Se você quer a investigação e gostou do cara falando da papuda, espera, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele finalmente se encontrou com o Valdemar Costa Neto porque eles estavam impedidos de se comunicarem. E agora, ele concedeu essa entrevista, o Valdemar Costa Neto está aqui ao lado dele, aqui é o Valdemar, ó, a carinha dele, e o Bolsonaro está aqui. Eu quero que você repare não somente no deboche do cara, mas principalmente no jeito que o Bolsonaro fala, na boca dele mole, porque é muito possível que ele esteja novamente sob o uso de medicamentos ou aumentar a dose, porque a gente sabe que o Bolsonaro faz uso de medicamentos controlados. Olhem só. Para que menores, 16, 17 anos, tirasse título. Esse pessoal, 3, 4, vota na esquerda. E mais de 4 milhões de jovens escreveram, só aí dá mais de 2 milhões de votos pro outro lado. Presidente, como é que foi esse reencontro? Vou esperar o momento certo. Eu tenho uma experiência que ninguém tem. Eu peguei uma pandemia e uma guerra e entreguei no azul o governo. Presidente, sobre a acusação de tentativa de golpe, o senhor está com medo de ser preso? Como é que ele está? Peraí, qual crime eu cometi? Você viu as 5 acusações? Uma é destruição de patrimônio. Ó o Valdemar. Eu acho que ninguém tem dúvida onde eu estava. Estava nos Estados Unidos. Então as acusações são completamente infundadas. O Bolsonaro, pra mim, nesse vídeo, ele está visivelmente sob efeito de medicamentos. Ele está, sim, ali tomando alguma coisa pra dar uma controlada, pra dar uma segurada. Quando ele fala com a língua solta, assim, é porque ele tá sob efeito de remédios. E por quê? O Lauro Jardim do Globo trouxe a informação que o Bolsonaro ele está calibrando o discurso dele pro próximo domingo, junto com os advogados. Os advogados e os aliados do Bolsonaro temem que ele fale alguma asneira de improviso, tendo algum tipo de rompante e tudo, que acabe prejudicando a estratégia de defesa. Os ataques ao STF, as falas mais duras sobre a anistia, têm que ser feitas pelo Silas Malafaia ou serão feitas pelo Silas Malafaia. Só que o Bolsonaro, ele se empolga. Ele se empolga. Se ele começar a olhar, ver um monte de gente ali, ele pode se empolgar e pode sair do script. Porque, nos últimos tempos, ele não tem seguido à risca aquilo que os advogados têm orientado. Os advogados falaram pra ele, fique quieto, não fale nada, não dê declarações. E aí vem o Bolsonaro, ouve o Eduardo e fala um monte de bobagem que prejudica a estratégia de defesa. Então, como ele já fugiu do script antes, é muito possível que ele, Bolsonaro, esteja sob efeito de medicamento. Para não ficar tão empolgado, para dar uma baixada ali no humor dele, para que ele não se comprometa. O que é interessante é que lembra que teve um episódio no ano passado que o Valdemar Costa Neto dormiu no mesmo hotel da Michelle, né? No evento em Copacabana que teve, Bolsonaro ficou de um lado, Michelle ficou do outro. Por que ela dormiu no apartamento do Valdemar Costa Neto? Apenas um parênteses aqui. Só que a fala do Bolsonaro estúpida
pode acabar o prejudicando. Sim, porque na semana passada o Bolsonaro ficou todo empolgado e falou uma besteira a respeito dos Estados Unidos que pode complicá-lo. Porque ele disse que ele era um informante dos Estados Unidos na época que ele era presidente do Brasil. Que história é essa de informante? Isso precisa ser investigado agora. Porque o Bolsonaro disse numa fala que havia o risco do Brasil virar a Venezuela, e aí ele poderia... Estava conversando com o Donald Trump, até mesmo de contratos que o Brasil tinha, acordo do Brasil com a China para criar bomba atômica. E assim, o deputado Rogério Correia quer que a PGR investigue o Bolsonaro. E precisa ser investigado. Porque como o Bolsonaro ele é um bufão, ele é um parvo, ele é um idiota, a gente releva muito do que ele fala. Só que nós não podemos fazer isso. Porque ele, na condição de presidente da República, ele não pode falar que ele era um informante dos Estados Unidos. Isso nem de brincadeira. É igual você chegar na fila do aeroporto, ali na hora do detector de metal, e fazer uma brincadeira. Falar assim, olha, eu tenho uma bomba aqui. Isso não é brincadeira. Você vai ser atuado. Então essa fala do Bolsonaro precisa ser esclarecida. Como assim você era um informante? Que tipo de informação você passou para os Estados Unidos? Para o Donald Trump? Você é o presidente nacional. Você não pode quebrar a liturgia do cargo dessa forma. Não é uma brincadeira. Não é piada o que você está fazendo. Então ele precisa sim ser investigado pela PGR. E eu espero que ele seja investigado. Ele não pode falar o que dá na telha dele na condição de presidente da República. Por isso que há o medo. E querem controlá-lo para o evento no próximo domingo. Evento esse que aliados do Bolsonaro e o próprio PL estão acreditando que tende a ser um fiasco. Por alguns fatores. Primeiro, calor no Rio de Janeiro. Muito quente. 10 horas da manhã. O calor imenso. Segundo, a praia de Copacabana ela tem uma extensão muito grande. Então não dá para concentrar. É diferente da Avenida Paulista que você tem a rua, prédio aqui, prédio ali. Então quando você junta todo mundo por conta dos prédios, você alonga a extensão da manifestação e parece que tem mais gente, forma aquele formigueiro humano. Em Copacabana não. Você vai ter espaços vazios. Então o impacto visual da foto não é tão grande assim. Fora que outros eventos do Bolsonaro no passado também fracassaram. O Bolsonaro, bobalhão, paspalhão, falou em 1 milhão de pessoas em Copacabana. Não vai dar isso. O PL estima e tem a pretensão de colocar 400 mil, que não é nem metade daquilo que o Bolsonaro falou, só que é uma quantidade considerável. Eu não acho que vai dar 100 mil. Não acredito que Bolsonaro vai colocar 100 mil. Esse evento tende a ser um fiasco, por isso que eles estão preparando um próximo evento em São Paulo no dia 6 de abril. E se tudo isso já não fosse ruim para o Bolsonaro, a nova ministra do Supremo Tribunal Militar, a Maria Elizabeth Rocha, falou que o Bolsonaro pode sim ser condenado no Tribunal Militar e ele pode perder os benefícios com aposentadoria e outras coisas mais, caso ele seja condenado pelo 8 de janeiro. O julgamento do Supremo Tribunal Militar não interfere em absolutamente nada no julgamento que vai acontecer no STF. Mas há uma dependência dos resultados do STF para que o Bolsonaro seja julgado no Supremo Tribunal Militar. E ele falando esse monte de asneira, inclusive falando que ele era um informante americano, isso tem que ser averiguado. Ele precisa ser investigado e tem que ser condenado. Não adianta. Não adianta. Vai perder a patente, aí ele vai deixar de ser capitão para ser o ex-capitão. O ex-capitão. Bolsonaro já é ex-presidente, será ex-capitão, ex-militar, ex-tudo. A única coisa que ele não deixa de ser é ex-corno. Que ele não vai deixar de ser é ex-corno.